Boa tarde, primeiro ano. Tudo bem? Vamos lá? Hoje a nossa aula ela é um pouquinho grande, comprida, tá bom? Então nós vamos ter que prestar bastante atenção, que o professor vai ler um conto para vocês. Vocês vão fazer o cabeçalho bem caprichadinho. Hoje é dia 23 de agosto de 2021, segunda-feira. E aí vocês vão fazer como vocês sempre fazem. E nós vamos nas páginas 29 a 35, certo? Então vamos lá? Prestem bastante atenção. Leitura da primeira parte do conto. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos apreciar a leitura de um conto pelo professor. Acompanhe a leitura da primeira parte de A Bela Adormecida. Este conto foi escrito pelos irmãos Grimm, tá bom? Essa é uma versão deles. Vamos ver se vocês conhecem a mesma versão do professor? Então vamos lá. A Bela Adormecida. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha, jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes porque não tinham filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirou o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões, e em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real e, de repente, pulou para fora da água uma rãzinha. Majestade, não fique triste. O seu desejo se realizará logo. Daqui a um ano, a senhora dará luz a uma menina. E a profecia da rã se concretizou. Alguns meses depois, nasceu uma linda menina. O rei, louco de felicidade, chamou-a de Flor Graciosa e preparou a festa de batizado. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino e, como convidadas de honra, as fadas que viviam nos confins do reino. 13. Mas, quando aos mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro Mor correu até o rei, preocupadíssimo. Majestade, as fadas são 13 e nós só temos 12 pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver de comer no prato de prata, come. Os outros convidados poderá se ofender. E uma fada ofendida... O rei refletiu longamente e decidiu. Não convidaremos a 13ª fada, disse, resoluto. Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa assim. Não teremos complicações. Partiram somente 12 mensageiros, com convites para 12 fadas, conforme o rei resolvera. No dia da festa, cada uma delas chegou perto do berço em que dormia a Flor Graciosa e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando-se sobre o berço. E a de caráter mais justo, acrescentou a segunda. Terá riquezas a perder de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como um sol, comentou a quinta. 11 fadas já tinham desfilado em frente ao berço. Faltava somente uma, entretida em tirar uma mancha do vestido, no qual um garçom, desajeitado, tinha virado uma taça de sorvete. Quando chegou a 13ª, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro, estava com expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída.
Lançou um olhar maldoso para a flor graciosa, que dormia tranquila, e disse em voz baixíssima: aos 15 anos, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. E foi embora, deixando um silêncio desanimador. Então, aproximou-se a 12ª fada, que devia ainda oferecer seu presente. Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para modificá-la um pouco. Por isso, a flor graciosa não morrerá. Dormirá por 100 anos até a chegada de um príncipe que a acordará com um beijo. Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei considerara a necessidade de tomar providências e instituiu uma lei severa. Todos os instrumentos de fiação existentes no reino deveriam ser destruídos, e daquele dia em diante ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã. Ninguém além da torre do castelo. Flor graciosa crescia, e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Os súditos a adoravam. No dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo, tivessem até esquecido a profecia da fada malvada. Flor graciosa, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo, chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre. Abriu, subiu a longa escada e chegou, enfim, ao quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando confuso uma meada de linho. A garota olhou maravilhada. Nunca tinha visto um fuso. Bom dia, vovozinha. Bom dia você, linda garota. O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com ar bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar resposta, pegou o fuso e naquele instante cumpriu-se o feitiço. Flor graciosa furou o dedo e e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento, e seus olhos se fecharam. Legal, né? Só que essa história não terminou. Prestem atenção, ó. A leitura continuará no próximo vídeo, mas podemos conversar um pouco sobre a primeira parte da história. Vamos lá? O rei decidiu convidar as fadas do reino, mas não contava com todas elas. Por que você acha que ele queria convidá-las? Como podemos saber disso? Pensa e coloca aqui para o professor, tá bom? Quando a 13ª fada jogou uma maldição na recém-nascida, como o rei e as outras fadas devem ter se sentido? Felizes? Tristes? Como? Tá bom? Você e seus colegas acham que realizar esse tipo de feitiço é característico das fadas? Com que personagem de outros contos a 13ª fada se parece? Essa fada que jogou o feitiço. A próxima aula, ainda, o professor vai continuar o conto. Só que o professor vai colocar em outro vídeo para não ficar muito grande. Tá bom? Bom, o professor achou melhor continuar aqui mesmo, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Então agora vamos lá. Aula 4. Leitura da segunda parte do conto. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos dar continuidade à leitura do conto A Bela Adormecida e abrir espaço para a conversa. Retome o que foi lido na aula anterior e acompanhe a leitura do trecho final da história. Agora, vocês têm aí guardado na cabeça o comecinho da história. Agora o professor vai terminar, tá bom? Então prestem atenção, hein? A Bela Adormecida, continuidade. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio.
Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros, com as espadas na mão, e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata. Tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas passava-se pai para filho a história de Flor Graciosa, a bela adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao cavalo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida, que desde muitos anos tantos jovens procuravam em vão alcançar. Quero tentar, eu também a aventura, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens, fortes e corajosos como você, falharam. Alguns morreram entre os espinheiros. Desista. Eu não tenho medo, afirmou o príncipe. Eu quero ver Flor Graciosa. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completavam justamente os 100 anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que a bela adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que, no lugar das árvores e galhos cheios de espinhos, se estendiam aos milhares bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas, e mais aquela mata de flores cheirosa se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir, e voltou a se fechar logo após a sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte levadiça estava abaixada, e 2 guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos campos. Os cavalos, que ocupavam as estrebarias, dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia sua própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira. Salões e escadarias, corredores, cozinha, por toda parte, o mesmo espetáculo. Gente que dormia nas mais estranhas posições. E todos exibiam as roupas que haviam sido moda exatamente há 100 anos. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos espalhados nos travesseiros,
o rosto rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou, se inclinou e deu-lhe um beijo. Imediatamente, Flor Graciosa abriu os olhos e olhou à sua volta sorrindo. Como eu dormi, agradeço por... Como eu dormi, agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. O rei e a rainha correram para trocar os trajes de caça empoeirados. Os cavalos na estrebaria relincharam forte, reclamando suas rações de forragem. Os cães no pátio começaram a ladrar. Os pássaros esvoaçaram, deixando seus esconderijos sob os telhados e voando em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro, que assava a carne. O servente, bocejando, continuou lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. Também 2 moleques retomaram a briga, voltando a surrar-se com força. O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia murmurar as folhas das árvores. Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha, e ao encontrá-la chorando, agradeceram ao príncipe por tê-la despertado ao longo do sono de 100 anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa, que por sua vez já estava apaixonada pelo valente Salvador. Depois da leitura, linda história, né? Então essa é a versão dos irmãos Grimm, tá bom? Não esqueçam, essa é uma versão linda. Vocês podem ter ouvido outra versão também sobre a Bela Adormecida, mas essa é uma das versões que os irmãos Grimm escreveram. Depois da leitura, discuta com seus colegas o que achou da história. Existem muitas versões do conto A Bela Adormecida. A que lemos nesta aula tem passagens diferentes ou parecidas com as que você conhece. Parece a história que você já conhecia da Bela Adormecida? Se sim, você coloca sim. Se não, você coloca não, tá bom? Qual parte da história nos permite antecipar que o feitiço vai se concretizar? Qual parte aqui da história, que nós lemos aqui em cima, permite a gente ver que o feitiço da bruxa vai dar certo? Não é bruxa, né? É uma fada. Mas que mais parece uma bruxa. Quem você acha que era a velhinha que fiava? Quem era a velhinha que estava lá de cabelos brancos, fiando até a princesa chegar e espetar o dedo? Por que você e seus colegas acham que muitos príncipes tentaram e não conseguiram chegar ao palácio? Só o último príncipe aventureiro. Por que será que só este conseguiu? Tá bom? Bom, amores, essa é a nossa aula de hoje. Então, bastante atenção. Se precisar, volta para ver de novo o vídeo com a leitura, tá bom? Que é uma leitura bem legal, bem bacana. E aí vocês, qualquer dúvida, o professor tá aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.